Quando a gente trata da comunicação dentro da família, tem aquelas formas de falar que são comuns na sociedade e até incentivadas pela sociedade. São aquelas que você, desde criança, ouvia. São aquelas que seus pais falavam desde que eles também eram crianças. São essas formas de comunicação que são presentes na sociedade de uma forma muito intrínseca e que questionar essas formas de falar ou de comunicar pode até gerar estranheza. Gera estranheza. Só que essas mesmas formas de falar que são tão comuns, que são tão certas e até incentivadas pela sociedade, são as mesmas que criam os maiores problemas de comunicação dentro da sua família. Seus relacionamentos com seus filhos, relacionamentos de casal, de ex-casal, com seus pais, com irmãos e até muito além da família, no seu trabalho, na sua profissão, com seus amigos, na rua, em todos os lugares. Essas formas de comunicação tão comuns, tão incentivadas, tão normais, prejudicam. E a que eu vou te apresentar aqui hoje é aquela que muito provavelmente, muito possivelmente, você usa com todas as pessoas que você conhece ou que você vê e que todas as pessoas usam com você também. E presta atenção na sutileza desse único termo, que é a primeira pergunta que você faz para outra pessoa quando você vê outra pessoa, quando você encontra outra pessoa, quando você vai iniciar uma conversa com alguma pessoa. Ou que você é perguntado, quer dizer que outras pessoas perguntam para você sempre que te veem também. Sempre que te encontram, sempre querem conversar com você. E essa mesma pergunta é aquela que você faz para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha. Provavelmente, possivelmente, todas as manhãs. Sabe qual é essa pergunta? Essa pergunta é aquela: tudo bem? Como você está? Essa pergunta. Essa forma de comunicar, essa forma de se apresentar ou de introduzir uma conversa ou de demonstrar interesse na outra pessoa. Vê, toda a gente pergunta assim: oi, tudo bem? Oi, tudo certo? Oi, como você tá? Todo mundo pergunta, todo mundo fala dessa forma. Mas olha, observa bem o que acontece quando uma pessoa fala assim com você. Se eu pergunto agora para você: oi, tudo bem? Como que você tá? Você, num primeiro momento, por estar tão acostumado com essa forma de falar que é da sociedade e que é incentivada, você pode até estranhar o que eu estou te falando, porque você vai falar assim: mas é bom perguntar. Se você está perguntando para mim, eu sinto que você está interessado em mim. E é bom perguntar como que a outra pessoa está. E eu gosto quando perguntam para mim. Mas dá uma olhadinha se não é assim que um pouquinho só você se sente no trabalho de precisar investigar ou responder algo de você. Você se sente nessa necessidade porque, afinal de contas, é uma pergunta. E talvez você não esteja bem, mas também você não quer falar sobre aquilo que não está te deixando bem naquele momento. Ou talvez você esteja bem, mas tem algo que não está bem. E independente disso, quando alguém te pergunta, você precisa responder. Você se sente na necessidade de responder porque você é uma pessoa íntegra. Então, se alguém está te perguntando uma coisa, você vai querer responder. Independente se você está bem ou se você está mal, você vai precisar pensar numa resposta. Você vai precisar se dar ao trabalho. Você vai precisar trabalhar, você vai precisar pensar
para responder. E aí, por um certo constrangimento, você vai dizer: ah, eu estou bem, tudo bem. Ou eu não estou bem, ah, tá mais ou menos. Mas perceba que essa resposta é sempre um pouco constrangedora. Verifica aí com você, é sempre um pouco constrangedora. E aí você responde: ah, tá tudo bem. Ah, tá. É. Ou não, não tá tudo bem. E você devolve a pergunta para outra pessoa. Ah, e como você tá? Tudo bem? E a outra pessoa também se sente meio constrangida, forçada a uma resposta. É, não, tá tudo bem. Ah, tirando o que tá ruim, tá tudo bom. Isso é muito sutil, mas o que acabou de acontecer? O que acabou de acontecer é que nesse exato momento, as duas pessoas saem com a sensação de que elas mentiram. Nossa, mentiram não, mentir é muito pesado, não. Não, mentir não é pesado. Existem muitos tipos de mentira e muitos níveis de mentira. E essa é uma mentirinha leve, mas é uma mentirinha leve que traz desconforto. Então você já fica um pouco desconfortável na relação com a outra pessoa. Quando alguém pergunta para você se você está bem, tudo certo, como que você está, você também nota que a outra pessoa está logo de cara te dando um trabalho. Você tem que responder. Ou não, mas a pessoa está te dando um trabalho. Você percebe a sutileza? Isso acontece em centésimos de segundo. A pessoa está te dando trabalho. E quando você pergunta para uma pessoa assim, quem pergunta primeiro, né? Tudo bem? Também um pouco se coloca de forma superior. Então, você pergunta para o outro: oi, tudo bem? E a outra pessoa já fica numa situação constrangedora um pouquinho e você já fica ali um pouquinho por cima. É sutil. Então, quando você está perguntando para a pessoa, você está dando um trabalho para ela. E a questão é a seguinte, aí que a gente chega no ponto. E aí que você possivelmente vai poder observar. Quando você pergunta tudo bem para uma pessoa, quando você faz essa pergunta, como no primeiro contato, ou quando alguém pergunta isso para você, isso mais afasta ou mais aproxima você e a outra pessoa? Qual que é a sensação que dá? Mais de afastamento ou mais de aproximação? Eu sei que num primeiro momento todo mundo vai dizer: ah não, de aproximação, tá perguntando como que eu tô. Mas não, não é verdade. Se você observar bem no detalhe, você vai ver que logo naquela pergunta, tudo bem, você já afasta um pouco, já cria uma certa barreira. Tá entendendo? Então, barreira. Essa pergunta, se você começar a observar desde hoje, começa a observar sempre que alguém faz para você e sempre que você faz para uma pessoa. Veja as nuances nessa única pergunta. E essa questão, a comunicação, mas nessa única pergunta. Observa. Veja se mais aproxima ou se mais afasta. E eu garanto para você que quando você pergunta para a pessoa, você vai notar que existe constrangimento e que existe afastamento. E quando a outra pessoa pergunta para você, também vai existir. Da sua parte, afastamento e também você vai se fechar um pouco. Minimamente, mas vai. Então, essa pergunta, quem faz essa pergunta nunca soa empático.
E nunca é que essa pessoa que faz essa pergunta está realmente vendo o outro. A pessoa que pergunta se está tudo bem não está realmente vendo o outro. A pessoa que pergunta se está tudo bem não está realmente vendo o outro. E é isso que faz toda a diferença. Se você pergunta, é porque você não está vendo. Se você não está vendo, é porque você não está sendo empático. Nossa, mas que afirmação estranha. Pensa nisso. Isso que eu estou falando aqui para você é uma investigação. Para que, se você tem interesse, você investiga também. E lá na frente você pode chegar a essa conclusão, ou talvez não. Mas é uma investigação. Isso não é um conhecimento que eu estou impondo aqui para você, de forma nenhuma. Mas vamos investigar então, que esse é o ponto. Quando você pergunta, além de você não estar vendo a outra pessoa, você está dando trabalho para outra pessoa. Um trabalho que você deveria fazer, que é o trabalho de quê? De observar o outro, de notar o outro, de perceber o outro. Que é isso sim que é empatia, ou que é compaixão. Isso sim, quando você realmente nota e observa o outro. E aí sim, no início de uma conversa, quando você observa a outra pessoa, você pode dizer aquilo que você observa dela. Você pode elogiar a roupa. Você pode fazer um elogio verdadeiro. Oi, bom dia. Nossa, que blusa bonita. Tá entendendo? Olha, nossa, seu cabelo tá bonito hoje. Você tá tão brilhante hoje. Você pode fazer um elogio. Você pode fazer uma constatação do estado da pessoa também, se ela não está bem e você percebe que ela não está bem. Oi, bom dia. Nossa, estou te notando um pouco triste hoje. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Não pergunta para a pessoa, você não espera que ela fale para você. Talvez ela fale até um pouquinho, volta lá naquele constrangimento um pouquinho, ela fala, não estou triste, tá tudo bem. Você fala, então tá bom. Mas você não deu o trabalho da pessoa pensar em elaborar alguma coisa, ela dá uma resposta sim ou não. Tô te vendo um pouco apressado hoje. Oi, bom dia. Você está um pouco apressado. Oi, bom dia. Opa, tem muita coisa para fazer hoje, né? Tá entendendo? Oi, bom dia. Tá com muita coisa para fazer hoje? Tô. Tenho que estudar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Percebe? A diferença é que quando você faz esse tipo de pergunta, você deixa a pessoa livre. Ela não precisa pensar, ela não precisa ficar constrangida, você deixa a pessoa livre. Existem então formas de você fazer isso. Você pode elogiar a pessoa, dizer oi e elogiar a pessoa. Você pode dizer oi e você pode dizer aquilo que você está vendo do humor dela, do momento dela. Às vezes, a pessoa tá com pressa, ou ela tá triste, ou ela tá agitada, ou ela tá com raiva. E ela nem está percebendo. E quando você fala o que você percebe, a pessoa entra mais em contato com ela. Então, no fundo, você pode até ajudar a pessoa quando você diz aquilo que você está vendo. E quando você diz aquilo que você está vendo, é porque você está vendo, é porque você está notando. Talvez você erre. Não tem problema. Você não está dando um trabalho para a pessoa. Quando eu escrevo cartas, por exemplo, eu aprendi a escrever assim: olá, bom dia, espero que você esteja bem. Espero que você esteja ótimo. Espero que você esteja ótima. Por quê? Você fala, nossa, mas é estranho falar assim, né? É um pouco estranho mesmo. Espero que você esteja ótimo. A gente não fala assim. Só que percebe
que quando isso não é algo que a gente fala, mas é algo que a gente escreve em cartas. Percebe quando eu falo, espero que você esteja bem? Você deixa a pessoa livre, ela não precisa te responder nada. Esse é o ponto, de você não dar trabalho para outra pessoa, um trabalho que seria seu. E aí a pessoa é livre e ela se sente à vontade, confortável com você. Então, na sua família, no relacionamento de casal, quanto mais você evita esse tudo bem, quanto menos você pergunta se está tudo bem, mais você se aproxima da pessoa. Porque não tem aquela breve separação logo no começo da conversa. Aquele breve afastamento que muitas vezes coloca todo o contato ou toda a aproximação a perder. Você perde muitas vezes a chance de se aproximar da pessoa ou de ter uma relação próxima, íntima, só por conta dessa pergunta. Então, observa, verifica aí com você o quanto esse tipo de pergunta, essa única pergunta, te afasta das pessoas, afasta as pessoas de você. E perceba o quanto buscar formas de não fazer essa pergunta, substituir essa pergunta por qualquer outra expressão, te torna muito mais próximo, muito mais conectado. E aí você pode notar o quanto evitar fazer essa pergunta ou não fazer essa pergunta, o oi, tudo bem, o quanto vai te fazer começar a observar realmente as outras pessoas com quem você quer se conectar. E o quanto o fato de você observar a outra pessoa e falar para ela o que você vê logo no primeiro contato, como falei, pode ser um elogio, pode ser a sua constatação, seja o que for, o quanto isso vai te aproximar da outra pessoa. O quanto a outra pessoa vai ficar mais próxima de você imediatamente. Então, observa, verifica, investiga nos próximos dias, nas próximas semanas, o efeito dessa única pergunta. Oi, tudo bem? E o efeito de não fazer essa única pergunta. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, por estar acompanhando aqui o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, lembra de se inscrever. Deixa seu comentário aqui também para a gente saber mais de você, da sua experiência, o que você pensa a respeito do tema desse vídeo. Muito obrigado, te vejo numa próxima oportunidade. Um grande abraço para você, um grande abraço para sua família e até lá.